partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Abling. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 4 de março de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, continuaremos a ouvir o pastor Emerson na série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Iboldi falará sobre os alimentos para o sistema nervoso. E na receita saudável, novamente teremos a participação de Lily Iboldi, que nos ensinará a fazer um patê de girassol. E hoje, o cientista alimentar Tiago Rocha falará sobre o melhor estabilizador de humor do mundo. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. A dúvida de hoje é para a nossa fisioterapeuta Cíntia. A pergunta é a seguinte: fisioterapia ajuda na recuperação de paciente com Covid-19? Bom dia, ouvintes. Nós temos mais uma pergunta e a pergunta de hoje é: fisioterapia ajuda na recuperação de pacientes com Covid-19? E a resposta é sim. Tanto durante e após o contágio da doença, ela auxilia na recuperação desses pacientes. A COVID, ela comete muito a respiração desses pacientes e também a força muscular. Então, no período de internação, o trabalho do fisioterapeuta envolve a administração de oxigênio, ventilação mecânica, mudanças de decúbito e, se necessário, manobras de higiene brônquica. Depois do período de internação, a fisioterapia ela é essencial para o fortalecimento da musculatura esquelética e também da musculatura respiratória. E também para reduzir a perda na massa muscular desses pacientes. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quanta alegria estar mais uma vez aqui com você. Bom, já há algumas semanas estamos falando sobre o livro de Gênesis e olha só como esse livro é riquíssimo. Não saímos ainda nem do 3º capítulo. Que coisa interessante, a Bíblia ela é muito rica, são vários assuntos em poucas letras. E olha, hoje eu quero falar com você sobre o assunto que está no capítulo 3 de Gênesis, do verso 21 em diante, e diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que dela fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nossa, que coisa interessante! Semana passada nós conversamos sobre como o pecado entrou aqui nessa terra e quais os males do pecado. Né? Hoje você que mexe na terra, você que conhece um pouco da lavoura, sabe que o pecado ali nos trouxe muito cansaço, né? Olha só, espinhos, mato, ervas daninhas, tudo isso aconteceu depois do pecado. Que coisa terrível. Mas olha só, tem aqui algo muito interessante. Eu vejo que no capítulo 3, no verso 21 de Gênesis, Deus ele foi o primeiro a fazer uma roupa. Olha, o primeiro estilista deste planeta foi Deus. Ele fez uma veste, fez uma túnica para Adão e Eva, fez de peles. Olha só que interessante. E aqui, Adão e Eva já começam a entender quão grave era o pecado. Porque para ter uma pele, algum animalzinho teve que morrer. Puxa vida, que coisa triste. E provavelmente tenha sido uma ovelha, né? E esta ovelha também serviria de holocausto, serviria de oferta a Deus. Por quê? Porque para perdoar agora os pecados, uma ovelhinha teria que ser morta e ser oferecida a Deus. Por quê? Porque Deus ali em Gênesis capítulo 3 disse que quem pecasse deveria morrer. E agora, com esta oferta da ovelhinha, ela seria o nosso intercessor. Mas como assim uma ovelha intercedendo por nós? Sim, esta ovelha simboliza Jesus que viria 4.000 anos depois. Que viria para ser o Cordeiro de Deus, aquele que realmente morreu para todos os nossos pecados. Então Deus ele é muito didático. Didaticamente, aquela ovelhinha, aquele cordeirinho que era morto, representava Jesus Cristo que viria muitos anos depois para o perdão dos nossos pecados. Olha que coisa. Tem mais uma coisa interessante aqui que temos que ressaltar. É que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Então eles não puderam mais ficar no Jardim do Éden. Por quê? No Jardim do Éden tinha ali tudo de bom, mas eles não quiseram aquele tudo de bom. Quiseram conhecer a diferença entre o bem e o mal. Antes eles só conheciam o bem. Quando eles optaram conhecer o bem e o mal, agora eles estão conhecendo o mal. E o mal ele é terrível. E a primeira coisa foi Deus afastá-los da árvore da vida. Porque se eles continuassem sendo pecadores e comendo dos frutos e das folhas da árvore da vida, o pecado não teria fim, o pecado seria eterno. E essa não é a intenção e não é o que Deus quer. Nenhum de nós queremos. Porque somente Satanás e seus anjos têm o prazer no pecado. Nenhuma outra criatura de Deus, ninguém criado por Deus, gosta do pecado. Todos estão assistindo aqui a terra e vendo o quanto o pecado é ruim, o quanto o pecado nos traz danos, nos traz problemas, nos traz tristeza. Então, este pecado não poderia se perpetuar. Por isso foram tirados da presença da árvore da vida. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai fazer isso. Lá no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, fala um pouco mais sobre a árvore da vida. Porque nós vamos ter um reencontro com a árvore da vida. Só que depois que Jesus voltar e nos levar para o céu. Você crê no céu? Se você não crê, comece a crer. Comece a pesquisar na Bíblia se existe realmente um novo céu, uma nova terra. Se existe realmente esse retorno de Jesus Cristo. Tenha certeza, Jesus vai vir nos buscar. Ele mesmo falou que ele iria construir moradas e que ele voltaria nos buscar, porque aonde ele está, ele quer que nós estejamos também. Olhe que Deus amoroso.
Então, se ele disse, eu creio, e eu tenho certeza que ele vai vir nos buscar. Amém? Creia nisso. Leia a palavra de Deus e você vai ter essa certeza. Olha, depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, foram anjos colocados ali, e infelizmente o Jardim do Éden foi retirado desta terra. E agora estamos aqui neste planeta, cercados com o pecado, cercados com a dor, a morte nos assolando a todo momento. São tantas coisas que a gente agora conhece sobre o pecado que nós nos aterrorizamos em cada passo que damos junto com o pecado. É por isso que Deus tem um plano para nos tirar daqui. E você precisa fazer parte deste plano. Você precisa se preparar para estar com Cristo muito logo quando Ele vier nos buscar. O pecado começou aqui em Gênesis, há mais ou menos 6.000 anos atrás. E Ele vem nos tirar deste pecado. Jesus vem, Ele vem nos buscar. Se prepare, porque logo, logo a dor, a tristeza, a angústia, elas cessarão. Se você precisa aliviar, ter esperança, se você precisa aliviar o teu coração e a tua mente, leia a palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui, começamos a ler em Gênesis, por causa da criação, por causa do surgimento do pecado e tantas outras coisas que nós já vimos e estamos vendo. Mas você que já conhece um pouco mais, comece a ler a Bíblia em Mateus. Os 4 evangelhos são uma grande bênção e falam sobre os 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo. Na verdade, fala desde o nascimento de Cristo, mas a maioria dos versos, dos capítulos ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre o ministério de Jesus Cristo, que foi uma grande bênção. Busque a palavra de Deus, confie na Bíblia. Quem lê a Bíblia não é enganado. Por isso, leia a palavra do Senhor, busque-a, ore antes de ler a Bíblia e você com certeza será abençoado e Deus vai te mostrar o que você precisa conhecer. Um abraço, um beijo no teu coração e semana que vem estamos novamente aqui para darmos mais um passo no 4º capítulo de Gênesis. Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar com as curiosidades sobre os alimentos para o sistema nervoso. E hoje vamos a falar sobre o nervosismo. Vocês sabiam que é um estado de excitação em que o sistema nervoso responde de forma exagerada ou desproporcional a estímulos considerados normais? Todas as drogas actuam sobre o sistema nervoso e producem nervosismo ou o agrava. Entretanto, em alguns casos pode dar impressão de que momentaneamente o acalme, ainda que passado o efeito, reaparece com maior intensidade. O consumo de fumo, álcool, café e outras bebidas estimulantes são a causa mais comum de nervosismo e falta de equilíbrio do sistema nervoso. Além dos alimentos cuyo consumo recomenda-se em caso de nervosismo, existem hábitos saudáveis que podem ajudar a combaterlo. Tomar um bom jejum para evitar a hipoglicemia, que é a falta do açúcar no sangue, que costuma produzir-se na metade da manhã e provoca nervosismo e irritabilidade. Comer em intervalos regulares para evitar bruscas descidas no nível de glicose no sangue, dormir suficiente y de forma regular, praticar algún esporte, especialmente corrida o caminhada. E também precisamos reduzir ou eliminar as bebidas estimulantes como café, chá preto, mate, bebidas alcoólicas e açúcar branco. E aumentar o consumo de aveia, germen de trigo, sementes de girassol,
castanhas do Pará, nozes, alface, abacate, castanhas de caju, ervilha, maracujá, pólen, entre outros. Então, vamos a cuidar nosso sistema nervoso e ficar um pouquinho mais calmos? Até a próxima semana! Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E, já que estamos falando do sistema nervoso, eu vou passar uma receitinha para vocês com sementes de girassol. É um patê de girassol. Vamos aos ingredientes. 5 colheres de girassol, descascado, né? Meia colher chá de sal, 2 colheres de levadura de cerveja, 1 colher de alho em pó ou um dente de alho, 4 colheres de suco de limão, 1 colher de maicena, 1/4 xícara de óleo e 1 xícara de água. Colocar todos os ingredientes no liquidificador, bater muito bem e levar ao fogo moderado, sempre mexendo até engrossar. Esfria, gente, é só desfrutar. Não tem corantes, não tem aditivo, super natural e super gostoso. Façam, eu recomendo. Até cuidemos de nosso sistema nervoso. Você está ouvindo o programa Vida Plena. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia, com o cientista alimentar Tiago Rocha. Olá, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você de uma forma poderosa. Hoje nós vamos falar sobre o melhor estabilizador de humor do mundo. Não é bom, não. Bom é bom, não é o melhor. Eu gosto de falar do melhor porque tem muita variação hoje de conhecimento. Às vezes a pessoa aplica algo natural, não funciona. Viu? Não funciona, você gosta natural, não funciona. Funciona porque não sabe o que está falando. Muitas pessoas não sabem o que estão falando. Eu gostaria de deixar os pingos nos is aqui. Medicina natural é eficaz, medicina natural é milenar. Antes de qualquer remédio químico, sempre se usou planta-chá. Os teus avós, teus bisavós, teus tataravós viviam muito bem, obrigado, usando os tratamentos naturais para doenças que hoje são incuráveis, por exemplo. Né? E hoje nós vamos falar do melhor estabilizador de humor natural do mundo, que é a lentilha. Deixa eu te explicar o porquê que eu estou falando isso aqui. Porque desde os tempos romanos, desde muito tempo atrás, quando um profissional de saúde se deparava com um paciente com humor desestabilizado, quando ele se deparava com um paciente depressivo, com uma depressão bipolar, o que se tinha na mão, né, como remédio? Se tinha o lítio. O lítio é um sal mineral, ele não é tão abundante em algumas comunidades do mundo, mas ele está envolvido aí, residual, lógico, em água mineral, ele tem nas folhas verdes, se consegue muitos grãos, por exemplo, o lítio. O lítio tem uma função muito antiga, pouco compreendida, muito estudada, mas pouco compreendida ainda dentro da biologia, dentro da fisiologia, dos mecanismos de ação do lítio. Mas sabe-se sim que ele potencializa a ação da serotonina, da dopamina, dos hormônios, do hormônio GABA, por exemplo, que é o hormônio do relaxamento. Então, ele é um preventivo hoje para suicídio, ele regula a questão do humor de verdade. Muita gente que tem usado lítio tem sido uma pessoa antes, mas depois usa lítio. Lógico, estou falando de lítio químico aqui, e aí tem que ser um médico especialista para passar isso, porque ele é extremamente tóxico. Como todo mineral não fica no corpo, ele é eliminado pela urina. Se você estiver tomando uma sobrecarga muito grande de lítio, ou por conta própria, pode dar um problema gravíssimo no teu rim, fazer muito mais mal do que bem. Aí você melhora o humor, só que tem uma dor horrível no rim, e pode até estar tendo problemas mais graves nesse sentido. Então, não compre lítio em farmácia, ou tente comprar, né? Você tem uma prescrição médica ou todo por conta própria. Então você tem que procurar um especialista para passar uma dosagem perfeita, caso você necessite. Mas não é sobre isso que eu estou falando de natureza, estou falando de química. É só deixar o pingo no i, não se sai correndo e comprar lítio e diz que eu mandei. Eu nem passo remédio químico, imagina se eu vou mandar alguém comprar um remédio químico.
tá? Então, o lítio é extremamente tóxico, mas não na natureza. É lógico, Deus criou a proporção certa em cada alimento e a gente estudou o alimento que mais tem hoje lítio na natureza e é a lentilha. A lentilha pode ser preparada de suas diversas formas. Quem aplica bem isso hoje lá na Califórnia é o Dr. Youngberg. Ele trata pacientes com depressão somente com lentilha, faz um tratamento de 30 até 45 dias, porque é o período que o organismo vai poder utilizar esse lítio. Então, todo o tratamento com lítio, mesmo químico, vai ser em torno de 4, 6 até 8 semanas. Então, lentilha é o melhor estabilizador de humor do mundo. Rico em fibra, rico em proteína, tem whey protein de lentilha, para você ter a capacidade que a lentilha tem na questão proteica, mas quando é lítio, ela é a rainha de todos os alimentos. Tá? Como é que você deve usar? 4 a 6 semanas para poder funcionar, no mínimo 100 gramas de lentilha por dia. Fechou? Você faz aí das diversas formas que você quer, né? Pode comer tipo arroz e lentilha, ou lentilha, você inventa aí, tá? Eu acho que só não dá para fazer doce de lentilha, eu acho, não sou cozinheiro. Você vai fazendo as formas de usar essa lentilha, com certeza, dentro de 30 a 40 dias. Se o teu problema for lítio, em relação ao humor, você vai notar uma diferença completa na sua vida. Que Deus te proteja, te guie e te guarde. Até uma próxima. Veio um médico lá de Loma Linda, é uma pessoa incrível, Dr. Youngberg. Ele é nutrólogo também, é médico e é nutrólogo. As pessoas vão para o consultório dele com todas as enfermidades possíveis. Em vez dele prescrever remédio, ele prescreve comida. Ele passou uma semana fazendo esse congresso lá em Las Vegas. Eu fiquei apaixonada, fiquei encantada, realmente. E ali ele ia explicando. Ele tem um programa na televisão com uma nutricionista. Então, a nutricionista vai fazendo as comidas, chama Naturalmente Gourmet. E ela vai fazendo as comidas, ensinando, e ele vai descrevendo cada nutriente do que ela está usando. E o que isso vai fazer no seu corpo. É fantástico. Bom, um dos dias, né, do congresso, ele falou sobre a lentilha. Eu nunca tinha ouvido falar isso, já fiz pesquisa e já perguntei para ele, escuta, eu já descobri um monte de coisa sobre a lentilha, mas não ouvi em nenhum lugar eles falando sobre o que você fala. Tinha uma senhora no auditório, ela devia ter uns 300 quilos. Ela estava numa cadeira de roda elétrica, já não conseguia andar mais. E na hora das perguntas, ela falou, doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu como doce o tempo inteiro. E se eu parar de comer doce, eu sinto que a minha cabeça vai explodir. Eu não consigo parar de comer doce, eu estou morrendo, mas eu não consigo. O que eu faço? Ele falou, eu quero que a senhora coma lentilha todos os dias por 30 dias. Daí ele foi explicar por quê. Ele explicou que a lentilha, além de ser riquíssima em proteína, em fibras, em vitamina B6, que para aqueles que trabalham na saúde sabem quão importante é a B6, ajuda com a depressão, a B6, né? A lentilha é o alimento mais rico em lítio. Não sei se vocês já ouviram falar do lítio. Não é o lítio de bateria, não. É o lítio, um sal mineral que tem no nosso cérebro, que estabiliza o nosso humor. Todos os remédios psicotrópicos têm o lítio, mas é o lítio sintético, que um dos efeitos colaterais é engordar. A lentilha não engorda, não tem efeitos colaterais. Ele falou para ela, eu quero que a senhora coma, pelo menos em uma refeição, a lentilha, por 30 dias. E daí a senhora me dá um alô, a gente vai conversar e ver como que tá a sua situação. Na hora, né? Na hora acendeu minha luzinha. Falei, eu vou falar com ele. Aí eu contei para ele a minha situação com o chocolate. Ele falou a mesma recomendação. Aliás, ele falou, eu recomendo a lentilha, eu uso a lentilha para curar meus pacientes de depressão, ansiedade. E uso até para pacientes que são bipolares, que têm esquizofrenia. Uso para todos os vícios, todos.
Pessoa quer parar de fumar? Lentilha. Quer parar de beber? Lentilha. Quer parar de comer chocolate? Lentilha. Falei, uau, porque a lentilha não vai só te satisfazer fisicamente, mas ela te satisfaz emocionalmente, por causa do lítio. Aí eu falei, então tá, vou fazer isso por 30 dias. Olha, eu só não aprendi a fazer bolo doce de lentilha, mas o resto eu aprendi. Eu fiz salada de lentilha, sopa de lentilha de tudo quanto é jeito, aquele arroz árabe que é lentilha com arroz, né, uma delícia, patê de lentilha, assado de lentilha. Inventei milhares de coisas. Todo dia eu estava comendo lentilha. Quando chegou a segunda semana, eu já comecei a perceber que eu já não estava com aquele desejo de comer o chocolate. Não tinha aquele chanho mais. Terceira semana, foi indo embora. Chocolate, eu como de vez em quando, mas não tem aquele poder que tinha sobre mim. Graças a Deus, né? Então, olha, é incrível. Usem a lentilha, tem várias cores da lentilha, né? Aqui em Porto Velho eu vi mais a verde. Mas não importa a cor, todas elas têm o lítio. Você já tinha ouvido falar isso? Do lítio na lentilha? Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 9-2000-7352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.